Muito boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga da rede. Nós vamos dar sequência neste momento no nosso curso da criação à eternidade, a longa jornada dos filhos de Deus. Se você ainda não viu as 8 primeiras aulas, vai lá no meu canal no YouTube, Edivandro Corrêa, e veja as aulas, nos acompanhe e também se inscreva lá para nos ajudar. Muito bem, dando sequência, com o final dos escritos do Velho Testamento, entramos no período interbíblico, ou período intertestamentário, ou ainda período do silêncio profético. É esta folha em branco que as Bíblias têm entre Malaquias e Mateus. Um período aproximado de 400 anos, que na verdade não possui relatos detalhados na Bíblia, mas foi profetizado os fatos em Daniel, e nós já vamos ver, viu? Muitos dizem ser o período do silêncio de Deus, onde não houve profecia e nem profeta. Bem, não temos relatos na Bíblia inspirados, como disse, mas se olharmos para a história geral, vemos Deus trabalhando muito nesse período. Deus nunca para de trabalhar, o que nós veremos hoje. Aula 9, período interbíblico. Então, tem 2 profecias no livro de Daniel sobre esse período. A primeira está em Daniel capítulo 2. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele tem um sonho. E só Daniel, pela mão de Deus, pôde interpretá-lo. Esta visão está em Daniel capítulo 2, versículo 31 ao 35. Acompanhe aí na sua Bíblia, nós vamos ler. Tu, ó rei, estava vendo. Eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. E a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem a mão, a qual feriu a estátua nos pés, e no ferro e o barro, e a esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou. Muito bem. Então, a estátua tinha a cabeça de ouro, que representa o reino da Babilônia, e o peito e o braço de prata, que representa o império persa, e o ventre e as coxas de cobre, que representa o império grego-macedônio, e as pernas e os pés de ferro e barro, que representa o império romano. Você vê aí que sempre o mais fraco vencendo o mais forte. Tudo isso para nos mostrar que Deus está no controle de todos os povos e de todas as coisas. E aí vem a pedra cortada sem o auxílio da mão, que representa aí o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi cortado deste mundo, mas destruiu todos os reinos e estabeleceu o seu reino eterno. Vamos ler aí o verso 44 de Daniel 2. Mas nos dias desses reis,
o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Aleluia! Então, a palavra diz que todos esses reinos passarão, mas o reino eterno de Deus não passará. Se eu e você estamos com o Senhor e vivemos para o Senhor e andamos com Ele, nós já fazemos parte deste reino eterno, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos com Ele para todo sempre. A segunda visão deste período está em Daniel 7, os 4 animais simbólicos. O verso 4 diz que o primeiro animal foi o leão que Daniel viu. O segundo, o urso. O terceiro, o leopardo. E o quarto, não fala qual é o animal, mas diz ser um animal terrível e espantoso. O leão representa a Babilônia. O urso, o Império Medo-Persa. O leopardo, o Império Grego-Macedônio. Este terceiro animal, a palavra diz que o leopardo, ele tinha 4 cabeças, que significa, este Império Grego-Macedônio, logo de cara vai morrer o imperador, e os 4 generais, eles vão assumir o império, representando aí as 4 cabeças do leopardo. E o animal terrível, que é o último império, o romano. Assim como a outra visão, o versículo 11 e 12 de Daniel 7 diz que todos esses animais foram destruídos. Muito bem, o Império primeiro babilônico nós vimos na aula passada. E também o início do segundo império persa. Vai lá e veja. Nós vamos ver agora o final do império persa e na sequência os outros impérios que virão. Passados mais 100 anos do império persa, agora dentro do período interbíblico, ano 340 a.C., Deus levanta dos ímpios Filipe da Macedônia, na região da Grécia. Filipe II, como era chamado, ele prepara o terreno para um dos maiores líderes de guerra da história da humanidade, Alexandre o Grande. Você já ouviu falar de Alexandre o Grande? Quando ele tinha 20 anos, o seu pai morre. Então dá-se início à longa jornada de Alexandre, com guerras e conquistas que se arrastaram por cerca de 10 anos. Alexandre, com seu exército macedônio, ele conquista de cara a Grécia toda. Depois, em 331 a.C., na Batalha de Galgamelo, eles vencem com grande inferioridade o poderoso Império Persa e derruba o imperador Dario III. E ele sai tomando posse de todas as terras pelo caminho e vai até o Oriente, chegando às partes da Índia e até o Afeganistão. Inclusive Israel, é claro. Mas Alexandre não oprimia as nações conquistadas. Só se houvesse resistência, é claro. Educado com a melhor educação da Grécia, ele teve como professor Aristóteles, um dos maiores filósofos da história da humanidade também. Então, qual era o alvo de Alexandre? Dominar, mas deixar que os povos ficassem em paz nas suas terras. Porém, ele ia introduzindo a cultura grega, a língua grega, e até mesmo as famílias gregas iam ficando nas terras dominadas para que? Qual que era o desejo de Daniel, então?
ter um mundo todo grego. As suas conquistas foram grandes, mas o seu tempo de vida foi curto. No auge do poder, morre Alexandre com 32 anos. E ele ficou 11 anos como imperador no ano 323 a.C. Os historiadores dizem que colocaram uma escrita no túmulo dele. O túmulo parou quem o mundo não conseguiu parar. Sem saber, pensando ele ser forte e poderoso, ele não sabia que Deus estava trabalhando por trás de tudo isso. Nessas alturas, grande parte do mundo já falava a língua grega e outros aramaicos. E isso abriu caminho para que quando o evangelho fosse para o mundo, todos já conheciam a língua grega e falavam uma língua só, uma língua única. Exemplo disso foi Paulo, que por onde ele ia, todos já o entendiam falar. Também a Bíblia, que foi traduzida para o grego, auxiliou para que todos pudessem compreendê-la. Alexandre o Grande, ele não deixou herdeiros. Então os seus 4 generais assumem o vasto império. O nome deles era Ptolomeu, Seleucida, Cassandro e Atídoto, sendo o governo de Israel sob o domínio de Ptolomeu, de 323 a 198 a.C. Ele aceitava bem a religião judaica. E como Ptolomeu gostava muito de livros, você já ouviu falar da Biblioteca de Alexandria? Era do reino dele. Ptolomeu fez uma obra maravilhosa para os judeus e para os cristãos posteriormente. A tradução da Torá para o grego. A Septuaginta. E como se deu? Ptolomeu chamou o sumo sacerdote Eleazar, e com 72 homens, em 72 cúbicos, em 72 dias, foi traduzida toda a Torá, do hebraico para o grego. Isso em 285 a.C. Mas governo na mão de ímpios é complicado mesmo, né? Mais à frente, outro general assume Israel, a família dos Seleucidas, e vem Antíoco Epifânio, em 198 a.C. Este já não aceitou a religião judaica, e nem a Torá, a Bíblia, causando perseguições aos judeus e à Bíblia. Foram queimados muitas Bíblias deste período. Ele queria acabar com a palavra de Deus. A história conta que Antíoco Epifânio, ele causou a morte de muitas centenas de milhares de judeus, e muitos foram vendidos como escravos para outras nações. Esse Antíoco Epifânio, ele era um grego idólatra de mão cheia. Ele até sacrificou uma porca no templo do Senhor e ofereceu a Júpiter. E ele ainda espalhou imagens de Júpiter por toda Jerusalém. Então, aí se deu a revolta dos Macabeus. Você pode ler a história dos Macabeus nos livros apócrifos. Esses livros apócrifos são um conjunto de 7 livros encontrados nas Bíblias católicas romanas, mas que não estão nas Bíblias protestantes e nem na Torá judaica. São eles: 1º e 2º Macabeus, Baruque, Judite, Tobias, Sabedoria
e eclesiásticos. E também teve um acréscimo no livro de Esther e Daniel. Estes livros têm grande valor histórico, principalmente Macabeus, mas não são vistos pelos protestantes como livros inspirados por Deus. Quais são as alegações deles? A primeira, embora existam grandes verdades nos livros, existem várias contradições comparado ao restante da Bíblia. A segunda alegação, os judeus não os têm na sua Bíblia, na Torá. E a terceira alegação, eles foram introduzidos na Bíblia Católica Romana por Jerônimo, na época da tradução da Vulgata, do grego para o latim, vários anos após o cano já estar fechado. Mas vale a pena ver, para conhecermos a história. O que nós veremos agora, a revolta dos Macabeus. O governador exige que o sacerdote Matatias fizesse um sacrifício de um animal impuro. E ele se negou e acabou matando o representante do governador daquele momento. E ele então foge com seus 5 filhos, mas logo Matatias é morto. Então o seu filho Judas Macabeus assume a revolta e retorna para Jerusalém, tomando o controle da cidade, e também ele toma posse do templo do Senhor, frente ao Império grego. Isso foi em 164 a.C. E Israel comemora até hoje uma festa por essa retomada. Ela se chama a festa de Hanukkah. Os Macabeus, eles eram sacerdotes, mas eles não podiam assumir o posto de sumos sacerdotes. Mas eles foram mesmo assim e assumiram. Então, daí em diante, passou a se levantar sumos sacerdotes políticos, e não mais por herança de Arão. Exemplo disso foi Anás e Caifás, sumos sacerdotes políticos. A família dos Macabeus, eles dominaram de 164 a 63 a.C. Nesta época também surgiram partidos políticos e religiosos, como os fariseus, os saduceus, os zelotes, os herodianos e outros mais. Por fim, eles mesmos, os Macabeus, eles se desentenderam e eles se enfraqueceram com isso. Então, desta vez, o Ocidente se levanta com o general Pompeu de Roma, em 64 a.C. Pompeu promove a paz entre os judeus, porém ele tira o poder dos Macabeus e os deixa apenas como sacerdotes em Israel. De 40 a 37 a.C. houve uma nova revolta. Então vem de Roma outro general, Júlio César, depois vem Marco Antônio, aqueles que tinham negócios com a rainha Cleópatra do Egito. Cleópatra era descendente dos gregos Ptolomeu. Então aí Júlio César e Marco Antônio, ele coloca ordem na casa e levanta Herodes Antipas, que era Edomeu, descendente de Esaú, a serviço de Roma lá em Israel. Para agradar a todos, Herodes, ele se casa com uma filha de Macabeus, Mariana. Depois ele manda matar Mariana. Veja só que homem frio e estrategista. Ele também tornou-se judeu prosélito. Estratégia para agradar ali todos os judeus. Herodes, por outro lado, ele levanta grandes construções, reforma o templo do Senhor, abre os comércios,
portos e muitas estradas por toda a região durante o Império Romano por Herodes. Tem uma frase no mundo aí que diz que todos os caminhos levam para Roma. Foi isso. Estradas por todos os lados. Em 43 a.C., começa a governar o filho de Herodes Antipas, Herodes o Grande. Este governou até o ano 4 a.C. E ele foi o mandante para matar as crianças pequenas quando o Messias nasceu. Para encerrar, eu quero concluir duas coisas para vocês. A primeira, Deus trabalhou muito nesses 400 anos, entre o final do Velho Testamento e o início do Novo Testamento. Ele usou reis, imperadores, servos, ímpios, conhecidos e anônimos. Tudo para quê? A chegada do Messias Salvador e a propagação do Evangelho por toda a parte. Glórias a Deus. Foram 4 grandes impérios que dominaram essa parte do mundo. E cada um, sem saber, contribuiu. O primeiro, a Babilônia, com Nabucodonosor, ele contribuiu. O sofrimento do cativeiro tirou toda a idolatria de Israel. O segundo, o persa, por Ciro e Dário, a contribuição deles foi: permitiu Israel voltar para a sua terra, aonde iria nascer o Messias. O terceiro, o Império Grego-Macedônio, por Alexandre o Grande, a contribuição foi grandiosa deles. Levou a língua grega para todos os países vizinhos de Israel. Também fez a tradução da Torá para o grego, como já vimos, né, por Ptolomeu, facilitando a propagação do Evangelho comum em todas as línguas. E o quarto, o Império Romano por Herodes, a sua contribuição foi: abriu estradas, portos e comércio, facilitando a logística para que o Evangelho fosse para o mundo todo. E o segundo ponto que eu quero citar para encerrar, eu preciso falar para você os nomes dos filhos de Davi que viveram nesse período. Não foram reis, mas eles tiveram, né, entre o cativeiro e até o período interbíblico. A geração que trouxe Jesus Cristo, o filho de Davi. O último rei de Judá foi Zedequias, que já vimos. E aí todos foram para o cativeiro na Babilônia. E Zedequias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel, que foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor, que foi pai de Sadoc, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúdio, que foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó, e que foi pai de José, que foi pai de quem nós vamos ver na próxima aula. Então, eu quero agradecer a você que me acompanhou até aqui. Concluímos então o Velho Testamento e também o período interbíblico. A partir da próxima semana, se o Senhor permitir, iniciaremos o Novo Testamento. Que Deus o acompanhe, que Deus o abençoe e o guarde. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus.